Sociedade e cultura na Idade Média e no Renascimento. A Idade Média e o feudalismo. A Idade Média foi um período da história europeia que durou aproximadamente 1000 anos. Este espaço de tempo vigorou aproximadamente entre o século V e XV e compreende em termos históricos a queda do Império Romano do Ocidente e a tomada da Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. O final da Idade Média está associado a vários eventos e acontecimentos, como os grandes descobrimentos marítimos e a ascensão do Renascimento, podendo ser assinalado como um período de declínio das relações feudais de produção, que começam a ser substituídas pelo modo de produção capitalista. A Idade Média europeia divide-se em duas etapas bem distintas. A Alta Idade Média. A Alta Idade Média, que vai da formação dos reinos germânicos a partir do século V até a consolidação do feudalismo entre os séculos IV e VII. E a Baixa Idade Média. Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Fazendo quando a Baixa Idade Média, que vai até o século XV, caracterizada pelo crescimento das cidades na Baixa Idade Média, caracterizada pelo crescimento das cidades, a expansão territorial e o florescimento do comércio. A sociedade medieval era dividida em estamentos. O clero, a nobreza e os servos. A definição de estamentos, sabe o que é estamentos? Você não sabe estamentos? Vamos saber? Estamentos, contida nos dicionários, nos informa que estamentos é uma maneira de divisão social. Clero, que é a igreja, nobreza, que são os ricos, e os servos, que somos nós, os pobres. Por camadas bem mais fechadas do que as classes sociais. O estamento é bem mais fechado do que as classes sociais e um pouco mais flexíveis do que as castas na Índia. Presentes no exemplo na Índia, usa-se o termo principalmente para se referir às sociedades na quais a posição social do indivíduo, você, eu, é determinada pela origem familiar, pelo nascimento. Estamental, portanto, é uma forma de se referir à sociedade feudal. Se o seu pai, o seu avô, seu bisavô era pedreiro, a sua família, você vai ser pedreiro, seus filhos vão ser pedreiros, seus netos vão ser pedreiros, seus bisnetos vão ser pedreiros. Havia outros grupos sociais, como os poucos comerciantes existentes na Idade Média, mas foi somente na Baixa Idade Média que começou a surgir a burguesia, rompendo com a característica da sociedade apresentada acima. Na sociedade medieval, não havia ascensão social e quase não existia mobilidade entre as camadas da sociedade. Todos os poderes, que é o poder jurídico, o poder econômico, o poder político, concentrava-se nas mãos dos senhores feudais, aqueles que tinham terra. Donos de lotes de terras, os feudos. Com o clero, que é a igreja, e a nobreza, que tinha rico, comandavam. Era comum que se criassem justificativas religiosas para que os servos não contestassem a sociedade. Você nasceu assim, filho. Deus quer você assim até você morrer.